Bom dia. Interessante que eu estava ouvindo o Gabriel falar e eu me lembrei de uma experiência que eu vivi quando eu tinha 20 anos de idade. Eu me converti em junho de 84, hoje, esse mês faz 42 anos que eu me converti. Eu tenho mais tempo de convertido que alguns aqui de vida. E eu fui fazer um treinamento depois de 6 meses para me tornar missionário da Cruzada Estudantil. E quando eu cheguei lá, eu descobri que no treinamento fazia parte o que eles chamavam de convivência missionária. Você ia de 2 em 2, baseado lá em Lucas 10, quando Jesus envia os 70, você ia de 2 em 2, e o objetivo aonde você ia ficar era, durante aqueles 21 dias, poder falar de Jesus naquela região. Só um detalhe, você tinha que arranjar um lugar para você trabalhar, em troca de lugar para dormir e para comer. Você não podia receber dinheiro. Não podia. Da dupla, que é eu e o Sandro, que foi o que fez a minha dupla, fez dupla comigo, melhor dizendo, nós fomos aqueles que ficamos mais distante do centro de treinamento. O centro de treinamento ficava em Campina Grande, que é uma cidade da Paraíba, próximo a João Pessoa, e nós ficamos a 80 quilômetros de Campina Grande, no lugar chamado Algodão de Jandaíra. Gente, eu não esqueço o nome, Algodão de Jandaíra. Eu não conhecia o sertão nordestino, e Algodão de Jandaíra ficava no sertão nordestino. Eu lembro que quando nós descemos do carro e que a pessoa se despediu da gente, que nós nos vimos só os dois, na porta daquela cidade, eu lembro que tinha um açude bonito, deu uma tremedeira na gente, uma tremedeira. Aí nós nos reunimos, eu e ele, para nós relembrarmos o que nós tínhamos que fazer e como nós tínhamos que fazer. Aí começamos a bater de casa em casa e nos apresentar a carta que nós tínhamos de apresentação, explicar o nosso propósito, ver se tinha algum emprego. Eu acho que na 10ª casa que nós batemos, o Senhor falou assim: meus filhos, aqui vocês não vão arranjar emprego. Aqui fora da cidade tem umas fazendas, vai lá ver se vocês conseguem encontrar alguma coisa. E aí nós fomos em algumas fazendas, nada, né? Sandro era muito brincalhão, né? Porque estava muito seco aquela época, muito seco, e o Sandro falou que nós chegamos num lugar que o gato miava, miséria, e o cachorro latia, fome, fome, fome. Aí nós saímos daquele lugar, tivemos que fazer andar quase 30 quilômetros para chegar na rodovia, para pegar uma carona. Pegamos uma carona, encontramos um lugar para dormir. O Senhor permitiu que nós dormíssemos na casa dele. Só que no dia, eu estou pulando alguns episódios, só que no dia seguinte, nós tínhamos que sair dali para continuar procurando lugar. E aí nós estávamos numa praça, acordamos cedo, tomamos café, ficamos numa praça, fomos fazer nossa devocional, abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, oramos, aí passou um senhor, aí voltou, vocês são crentes? Aí falamos, somos, e explicamos o que nós estávamos fazendo ali. O Sandro, quando amanheceu, ele falou assim: hoje Deus vai nos dar um almoço de domingo. Aí esse senhor, meu filho, vão aqui na nossa igreja, aqui uma Assembleia de Deus aqui, ver se o pastor pode ficar com vocês esses 20 dias, porque já era 20 agora, né? Esses 20 dias, e vocês, se não conseguirem, vão lá em casa, minha casa fica em tal lugar assim, assim, e vocês almoçam com a gente. O pastor achou tudo uma loucura, nos deu um dinheiro para nós podermos pegar um ônibus, voltar para Campina Grande, só que nós não podíamos receber dinheiro, lembre-se disso, né? Saímos dali, encontramos um morador de rua, demos o dinheiro e fomos almoçar com esse senhor. Aí esse senhor aqui fora, aqui um pouquinho mais distante, tem uma outra fazenda, do seu Rafael. Gente, eu não esqueço o nome dessas pessoas, do seu Rafael. Ele é conhecido na cidade como aquele que abraçou a fé, mas não abraçou a obediência.
Mas quem sabe ele fica com vocês. E aí chegamos lá, o senhor Rafael, os filhos, a família, nos abraçaram e ali nós ficamos os 20 dias restantes. Foi uma experiência mais sobrenatural que eu vivi. Não nos faltou nada, nada. Eu dizia para o Sandro que nós éramos os escravos da casa grande. Porque enquanto todo mundo acordava 4 horas da manhã para ir para a lavoura, aquela coisa toda, nós podíamos levantar às 7. E aí nós ficávamos fazendo as coisas de casa, limpamos curral, e fizemos tudo. Eu literalmente plantei batata, colhi laranja, e aí eu fui descobrir um bastidor que eu não tinha conhecimento, de como o trabalho de um lavrador é árduo e mal remunerado, porque aquilo que eles vendem não é aquilo que nós, não é o valor que nós compramos no mercado, no hortifruti. Por que eu faço questão de falar isso? Porque essa experiência visava nós vermos a realidade de Deus e da provisão dEle. Naqueles 21 dias, nós falamos para muita gente de Jesus. E é muito interessante como é que Deus faz a coisa. Um rapaz que frequentava aquela fazenda, era diretor de uma escola que ficava em frente da fazenda, no outro lado da rua. Ele falou assim, eu posso dar oportunidade para vocês falarem para os estudantes. Querido, toda aquela escola ouviu de Jesus. Lembra que eu não podia receber dinheiro, né? No final dos 21 dias, seu Rafael fez um jantar para a gente no dia anterior, de manhã cedo nós íamos embora, ele falou assim, esse aqui é um dinheiro para vocês voltarem para casa. Pegamos um ônibus na porta da fazenda, descemos na rodoviária de Campina Grande, chamamos um táxi, pegamos o táxi, chegamos no centro de treinamento em alto nível de táxi. Aí quando foi naquela noite, fomos fazer a avaliação, aí o nosso líder falou assim, vocês foram reprovados. Eu falei, o quê? Mas coisíssima nenhuma. Vocês receberam dinheiro. Eu falei, mas era no final dos 21 dias. Mas ele estava brincando. Eu faço questão de compartilhar isso, porque eu só tinha 20 anos. E como isso marcou a minha vida. Durante todos esses 42 anos que eu tenho servido a Deus, eu nunca soube o que é ficar num banco, sem ter compromisso com a obra de Deus. E quando aos 20 anos eu decidi ser missionário, não foi os meus pais que custearam o meu treinamento, foram pessoas. Eu levantei uma equipe de 20 pessoas e essas pessoas davam uma oferta que custeavam as minhas despesas no centro de treinamento. No final dessa experiência, eu descobri que Deus usou 6 pessoas para me sustentar durante aqueles 2 anos que eu fiquei fora. Quando eu saio desse treinamento, eu me tornei o primeiro obreiro de tempo integral daquilo que seria a comunidade evangélica de São Luís. Saí de ser obreiro de tempo integral da igreja e voltei a ser missionário da Cruzada Estudantil, assim que eu conheci a Ana e casei com ela. E aí nós tínhamos uma equipe de mantenedores muito fiéis que nos sustentaram durante todo este período. E eu lembro que quando eu saí de São Luís, quando nós estávamos mudando para o Rio em 99, eu falei assim para Deus, eu quero só te lembrar uma coisa, eu não tenho ninguém no Rio de Janeiro, eu não tenho família, eu não tenho amigos, eu não tenho igreja, eu tenho uma única pessoa que pode me respaldar no Rio de Janeiro, e essa pessoa é o Senhor. Por favor, não me deixa passar dificuldade, não me deixa passar aperto. Gente, Deus ao longo desses anos tem sido tão bom e tem custeado todas as nossas necessidades.
Eu lembro que quando nós estávamos procurando um apartamento para morar na Ilha do Governador, nós encontramos um apartamento, era um apartamento de 1 quarto, mas pensa um quarto grande. Ele tinha 2 quartos, porque nós fizemos do escritório um quarto para visita. Mas era um apartamento muito bom, num lugar muito bom, que eu nem sabia que aquilo lá era uma região muito boa da Ilha do Governador. Chama-se Jardim Guanabara. E nós moramos justamente na Rua Grão de Areia, uma primeira rua, chegando ao Jardim Guanabara, passando a Aeronáutica, a primeira rua. Era uma rua assim, maravilhosa. Eu lembro que a Ana Maria entra no apartamento, começa a olhar. Eu falei, Ana, o que foi? Ela falou, meu bem, nós vamos ter dinheiro para pagar esse apartamento? Eu falei, vamos. O aluguel naquela época, na Ilha do Governador, em 99, Tarcísio, naquela época, era R$700 com o condomínio e o apartamento. Naquela época. Deus nunca deixou a gente atrasar aquele aluguel. Quando nós mudamos para cá, 2020, começou a pandemia, né? Começou a pandemia. Deus colocou uma convicção muito profunda no meu coração de que nada ia nos faltar. E vocês sabem que nós fazíamos várias lives nessa época, né? Exaustivo aquilo. Eu estou com tanto trauma de live que tem uma pessoa que fala assim, o senhor precisa fazer live para falar uma live de psicologia. Eu falei, querido, eu estou tão traumatizado por live que E aí eu lembro que várias pessoas começaram a mandar mensagem para a gente. Nós queremos dizer para vocês que nós estamos mandando recursos para vocês pagar o aluguel de vocês. Gente, nada faltou. Nada faltou. Deus sempre supriu de maneira sobrenatural as nossas necessidades. Eu quero dizer isso para você porque às vezes as finanças são algo que rouba a nossa paz. E você e eu precisamos aprender a confiar em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns são profissionais aqui, são autônomos. Querido, quem manda os clientes não é a sua capacidade. Quem manda os clientes é Deus. E você precisa entender isso. Eu estava atendendo uma pessoa semana passada. Quando eu terminei de atender, eu falei, meu Deus. Sabe quando você toma noção de quem você está atendendo? Eu falo, meu Deus, esse cara é do alto escalão da Petrobras. Esse cara hoje gerencia o centro de pesquisa da Petrobras. Quando eu terminei, eu falei assim, Jesus amado, quando eu pensei em poder atender, trabalhar com uma pessoa desse nível e de um nível intelectual muito elevado. E é tão interessante, ele é crente, tá, gente? E muito crente, ele é muito crente. E aí ele estava compartilhando comigo da vida dele, né? No dia anterior, à noite, eu comecei um desejo de ler Esté. Eu falei, ai Deus, de novo Esté. Era 11h30 da noite, aquele incômodo, li Esté. Falei, tá bom Deus, li Esté. E aí? Conversando com ele, ele começou a falar, e aquele negócio, eu falei, meu Deus, e agora? Aí veio novamente Esté no meu coração. Eu falei, e agora? Ele falou, falando para mim da vida dele, essa noite, essa manhã, eu fiz uma oração que há muito tempo eu não faço. E virei para ele assim, querido, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou sair do meu papel de terapeuta, posso? Ele falou, eu amo isso, pode sair. Eu falei assim para ele, ontem Deus colocou no meu coração para eu ler Esté. Aí ele falou, ai Washington, arrepiou. Ele falou, já sei até qual é a passagem que você vai ler. Eu falei, querido, eu descobri que o incômodo de ontem era por causa de você. E aí nós começamos a conversar.
Aí, lógico, eu fechei o parênteses, voltei meu papel de terapeuta, e ele falou, Washington, posso te falar? Eu ganhei esse dia, porque você só foi confirmar o que Deus colocou no meu coração. Todos vocês que estão aqui, eu quero que você saiba que você está no lugar certo, na hora certa. E é hora de você poder funcionar aonde você está e com quem você está. Nos anos 80, quando eu me converti, tem um livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. E ele dizia assim, você está na faculdade para expandir o reino de Deus. E de passagem, você leva o diploma. Você está na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, seja onde você se encontra, para expandir o reino de Deus. De passagem, você ganha o seu sustento. De passagem, você se relaciona com aquelas pessoas. De passagem, você fortalece os seus músculos, como eu no CrossFit. Mas o essencial é, eu estou ali para expandir o reino de Deus. Estão entendendo, crentes? Não se distraiam com o temporário. O tema que eu vou compartilhar com vocês, eu dei como tema, o bom soldado de Cristo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Na NVT, por favor. Isso. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Próximo. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Posso ouvir o seu amém? E é interessante quando Paulo fala para Timóteo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Paulo está querendo dizer para Timóteo, o Senhor vai revelar a você o que eu quero te ensinar com essas figuras. E é muito interessante que quando eu pensei nessas figuras, o soldado, o atleta, o lavrador, Paulo está ensinando aqui, primeiro, que nós precisamos de força para viver a vida cristã. E uma coisa que eu e você precisamos lembrar, e essa força, ela não é a nossa força humana, mas é a força que vem do Espírito de Deus, do conhecimento que nós temos de Deus. E aí, ele começa dizendo para Paulo, para Timóteo, no versículo 1, ele diz assim, meu filho, seja forte por meio da graça. Seja forte por meio da graça. Então ele está dizendo assim, você precisa se fortificar na graça. É muito importante que eu e você entendamos isso. E o que é se fortificar na graça? É entender a graça de Deus em Jesus. Eu quero falar de 3 verdades importantes quando nós pensamos na graça de Deus. Primeiro, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, a justiça de Deus foi satisfeita. Quando eu penso na graça, eu preciso entender que a justiça de Deus foi satisfeita. Aí você volta lá para Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus vira para Adão e Eva e diz assim, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer,
mas da árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E quando Deus fala isso para Abraão, para Adão e Eva, Ele está dizendo que um dia que eles fizessem aquilo, infringissem aquela ordem, viria sobre eles uma sentença de morte. Então, quando o homem peca, alguém tinha que morrer. Se nós morrêssemos, se Deus exterminasse Adão e Eva, nós não estaríamos aqui contando essa história. O homem peca. E aí você precisa entender, mas o homem continuou existindo. A humanidade continuou existindo. Por que isso? Por que o homem não veio a falecer, não veio a morrer automaticamente? Porque alguma coisa entrou na história. Diz a Bíblia, lá em Efésios, que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aí, o que eu quero dizer com isso? Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia, por isso Jesus se ofereceu, e é justamente Jesus que respalda a nossa existência. Posso ouvir o seu amém? Então, a justiça de Deus ele foi satisfeita. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus se fez pecado por nós e Deus acrescentou a justiça de Jesus a nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos justificados. Por isso que lá em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que lá, nessa passagem eu não dei para vocês, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que diz aí, ó: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O desejo de Deus é que eu e você não peque. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Próximo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos, mas dos pecados de todo o mundo. É por isso, querido, que a humanidade existe, porque Jesus se fez pecado por nós e tornou a existência humana possível. Na continuação, versículo 3, e sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Só até aí. Eu só quero que você possa entender que em Jesus a justiça de Deus foi satisfeita. Fomos declarados sem culpa diante de Deus. Uma outra coisa que você aprende com a graça de Deus: fomos feitos filhos de Deus. Alguns de vocês, alguém aqui se sente indigno diante de Deus? Levante a mão. Você se sente indigno? Meteus? Algum de vocês se sente indigno diante de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Pelos nossos méritos, deveria sim existir um sentimento de indignidade. Mas quando você pensa no mérito de Jesus, toda indignidade é tirada de nós. Deus em Jesus nos tornou dignos. A outra verdade é: fomos feitos filhos de Deus. A graça não apenas nos perdoa, mas ela também nos dá uma nova identidade. Em Gálatas 3:26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Vou ler de novo, vamos ler juntos, no 3, 1, 2, 3. Não, pode ser melhor. Pode ser melhor, eu sei que o frio
está agindo em vocês. Eu não sei porque esse povo está lá perto da porta, o frio piora. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ei! Todos nós somos filhos de Deus, todos nós. Então, assim, a graça me diz, a justiça de Deus foi satisfeita. A graça me diz, somos feitos filhos de Deus. A graça me diz, somos salvos. A graça de Deus me diz, somos salvos. A salvação não é o resultado de nossas obras, mas um presente de Deus recebido pela fé. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nem a capacidade de se arrepender você tem. A capacidade de se arrepender, de nos arrepender dos nossos pecados, é dada por Deus. Porque se não fosse o Espírito de Deus nos convencendo do pecado, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos conhecido a Jesus. Porque as pessoas falam assim mesmo, mas eu preciso me arrepender. Querido, se você não está conseguindo se arrepender, vá buscar Deus. Porque lá em Romanos, Paulo fala que é pela bondade de Deus que nós somos conduzidos ao arrependimento. Lá, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala assim, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Deixa eu te falar, se existe algum pecado que você tem sido recorrente nele, vá para Deus. Fala, Deus, eu não consigo abrir mão desse pecado. Confessa, reconhece. Sabe por que eu não consigo abrir mão, Deus? Porque eu amo esse pecado. Gente, eu já disse para Deus algumas vezes. Falei, Senhor, esse pecado está que nem carrapato. Não larga Deus. Aí você fica naquele ritmo, peca, confessa, confessa, peca, peca, confessa, confessa, peca. Aí chega um momento que você fala assim mesmo, ai Deus, eu estou com vergonha de Ti. Aí você vai se afastando da sua comunhão com Deus. Querido, vá para Deus. Sabe? Vá fazer, eu não sei quem foi, eu acho que foi alguém da rede de jovens, do Arena, quando eu vim ministrar a última vez, que falou assim para mim, falou alguma coisa sobre fazer um jejum por arrependimento. Eu já fiz isso, gente. Falei, Deus, eu estou tão endurecido diante do Senhor, que pecar para mim virou uma coisa normal. Então, Deus, me leva ao arrependimento. Então, assim, lá em Efésios capítulo 2, falando que nós somos salvos pela graça, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Porque se você se fosse um esforço pessoal de você se arrepender, isso queria dizer que você tinha algum tipo de cooperação na sua salvação. Você e eu não temos nenhum tipo de cooperação na nossa salvação. Nós não fazemos. Aí você fala assim mesmo, mas eu preciso exercer minha vontade para conhecer a Jesus. Até nisso tem uma ação de Deus. A graça é isso. A graça é isso. E aí uma coisa, quando Paulo fala sobre para Timóteo, que ele deve se fortificar na graça de Deus, sabe por que Paulo diz isso? É porque nós só podemos suportar as lutas como soldado de Cristo, se primeiro nós entendermos que a nossa força vem de Deus e da sua graça. Posso ouvir o seu amém? Então quando Paulo fala assim para Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E ele continua, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer o que o recrutou. A figura do soldado, ela nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, o soldado suporta sofrimento. Paulo não diz, evite o sofrimento. Paulo diz, suporte comigo os sofrimentos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu sei que é difícil quando você está na fornalha. Mas deixa eu te falar. Enquanto nós estivermos nesta terra,
caída, nesse mundo que a Bíblia fala que é jaz do maligno, neste corpinho aqui, que não foi ainda transformado, nós vamos passar por angústias, nós vamos passar por dores. Eu queria poder dizer para você coisas diferentes, mas não posso. E é interessante que quando nós pensamos na figura do soldado, um soldado sabe que a guerra envolve dificuldades. Se existe uma figura do soldado, é porque nós estamos em guerra. Eu sempre tenho lembrar, vou lembrar quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e ficou durante um bom tempo ali dentro do Iraque. Os soldados americanos que estavam ali sabiam que eles estavam em terreno de inimigo. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabecinha, querido, é que você está no terreno de inimigo. Você sofre ataque constante do diabo. E cuidado para você não cair num engano que está tudo bem. E é muito interessante que quando nós pensamos em guerra, o soldado que está numa guerra, à noite sem dormir, há cansaço, há privações e há batalhas. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Eu não estou lutando com pessoas. Eu estou lutando contra o mundo espiritual que faz oposição a nós. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem conflito. Então ponha na sua cabeça, você e eu estamos em terreno de inimigo. Eu estou com uma indisposição de buscar a Deus. Isso é a sua carne, porque o seu espírito está com fome de Deus. Quando você começar a buscar a Deus e insistir nisso, vai chegar um momento que vai fluir, e você vai ter prazer em Deus, prazer em estar com Deus. Eu não sinto prazer em fazer a obra de Deus. Querido, você precisa se disciplinar. Não pense você que eu quero todo o tempo visitar pessoas, assistir pessoas, falar com pessoas. Não, querido. Existe um momento que eu falo, mas deixa eu falar, a minha missão é essa, a sua missão é essa. E você precisa tomar isso muito sério na sua vida. E quando eu falo para você que Jesus não prometeu uma caminhada sem conflitos, é bom de lembrar de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O soldado em Cristo, ele não abandona seu posto quando surgem dificuldades. O soldado, ele continua firme mesmo diante da dificuldade. E você está sendo chamado para estar firme diante das suas dificuldades. É por isso que nós precisamos de suporte. É por isso que nós precisamos estar juntos. Porque se nós não estivermos juntos, nós ficamos muito vulneráveis. E você precisa entender. Uma outra coisa que a figura do soldado nos mostra é que o soldado tem uma missão. O soldado não vive para si mesmo. Paulo mostra, o soldado não vive para si mesmo, a sua vida está subordinada a uma missão maior. Paulo mostra que o cristão foi alistado por Cristo e agora vive para cumprir os seus propósitos. Assim como o soldado recebe ordens de seu comandante, o cristão também recebe direção de Cristo. A nossa pergunta não deve ser, o que eu quero fazer? Deixa eu te falar.
Esse é o momento do mundo. As pessoas hoje estão vivendo para o seu bel prazer. Hoje, as pessoas procuram fazer o que lhe dá satisfação. Rodolfo é pai, Gustavo é pai de criança pequena, Tarcísio e Ludmila são pais de criança pequena, Gustavo Tuntes, Dayana Tuntes, o Paulo e a Aline ainda tem a Esther pequena, mas eu vou pensar nos que têm filhos menores. Se eles forem deixar as crianças fazerem só o que elas querem, vão se tornar amanhã ninguém. Elas vão descobrir a duras penas que elas não podem fazer só o que elas querem. Eu quero que você entenda que você e eu não podemos fazer só o que nós queremos. Eu lembro de uma vez que a bispa Ana ia ter, eu acho que era um congresso de mulheres, e eu fui conversar com ela, e ela precisava gravar um vídeo. E eu sei que naquela época, há muitos anos atrás, ela não gostava muito disso. Aí eu falei assim, bispa, eu sei que ela falou assim, Washington, eu não posso fazer só o que eu gosto. Vamos lá, manda bala. Entendeu? A gente não pode fazer só o que a gente gosta, gente. Tem coisas que nós temos que fazer porque o script manda. Esses dias, quando eu fui visitar o Guedes, quando ele estava internado, eu me lembrei quando o Mário teve um problema na perna, teve que amputar o pé. Eu lembro que eu estava ainda muito deprimido. E eu fui visitar o Mário, ele estava no Raul Sertã, no descanso, como é que chama? Antes de ir para o quarto, lá para a ortopedia, descanso masculino. É isso que dá? Chama? Hã? Repouso masculino. No repouso masculino. E aí eu lembro que eu cheguei ali, eu fui já com dificuldade, e quando eu cheguei próximo do Mário, fiquei ali com a Ana, eu comecei a passar mal. Eu falei para a Ana, eu preciso sair daqui. Eu fui não tendo condições de ir. E eu tive que correr para o banheiro, porque eu comecei a passar muito mal. Muito mal, muito mal. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar nesse lugar. Aí respirei fundo, voltei, oramos por ele, e eu não tive conta de assistir você. Não tive. Eu estava mal. Mas naquele dia, eu fiz força para eu poder ir. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem, às vezes, algumas ausências, que eu tive muitas ausências nesse período de depressão, muitas ausências de não ter condições, de não dar conta de poder estar com as pessoas. Então, quando eu me vi esses dias agora, dando suporte para Fátima, indo no hospital orar com Guedes, estar com Guedes, eu falei, meu Deus, como eu sou outra pessoa. Nesse momento eu tenho energia, eu tenho força, mas existem momentos que eu sei que a gente não tem energia, e nós precisamos ter pessoas que possam cobrir a gente. Então eu estava, graças a Deus, quando eu sabia que alguém estava visitando o Mário, que as mulheres estavam visitando o Mário, que estava dando assistência, eu falei, graças a Deus, alguém está fazendo, mas eu não tinha condição de fazer. Eu quero que você entenda que nem todas as vezes você vai conseguir fazer, mas querido, procura ajuda, alguém que possa suportar, dar suporte para você, alguém que pode carregar você. Então, a pergunta não é o que eu quero fazer, é o que o meu Senhor deseja que eu faça. Uma outra coisa que o soldado nos ensina, diz a Bíblia que o soldado não se embaraça com negócios dessa vida. Paulo não ensina que o cristão não deve, Paulo não está ensinando que o cristão deve abandonar o trabalho, a família ou responsabilidades. O problema é quando essas coisas ocupam o lugar da missão. A palavra usada por Paulo traz a ideia de que alguém que fica preso ou enredado em algo que limita os movimentos, porque ele fala que o soldado não deve se embaraçar com os negócios dessa vida.
um soldado carregando bagagens desnecessárias, a sua capacidade de lutar, ele perde a sua capacidade de lutar. Nessa convivência missionária que eu contei para vocês que eu vivi, era o seguinte: nós podíamos levar uma muda de roupa só. A roupa que nós estávamos vestidos e outra muda de roupa. Um levava o sabonete, outro levava o sabão. Então, nós tínhamos coisas muito mínimas para carregar. E eu fui descobrindo, lembrei agora, que eu fui descobrir que eu não precisava de muita coisa para viver. Porque eu só tinha 2 mudas de roupa. E eu vivi 21 dias com aquelas mudas de roupa. Eu lembro que quando eu passei 2 anos fora de casa, quando eu voltei para casa, minha mãe falou assim: você usou essas roupas? Eu falei: usei. Eu falei: meu filho, elas estão novas. Aí eu lembrei: unção do deserto. Unção do deserto. Porque as coisas do povo de Israel foi preservada. Então, quando ele fala assim mesmo, sobre essa questão de carregar bagagens desnecessárias, eu quero ler um texto, e eu quero encerrar com esse texto, mas prepare-se, tá? Porque é um texto forte. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 20, olha o que diz aí: sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite, porque naquela época, essa era a condição de algumas pessoas, de escravo. Versículo 23, é 22? 23, desculpa, é isso mesmo. Se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de quem? De Cristo. Fala assim comigo: eu sou escravo de Cristo. Um escravo não tem vontade. Um escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Eu falei para você que a passagem é forte. Um escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Eu tenho que escolher e optar em ser escravo de Cristo e não me escravizar pelo mundo. Alguns de nós somos escravos do mundo, do sistema. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Ok? Versículo 29, dá um pulo mortal. 29? Isso. Irmãos, isto o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Relaxem. Paulo não está mandando você abandonar a sua mulher. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Ou seja, eu não tenho muito tempo para mimimi. Eu não tenho muito tempo para me divertir. Eu posso usufruir da vida, isso é um fato, mas eu não posso me prender a essas coisas. Estão entendendo, gente? Próximo. Aqueles que usam as coisas deste mundo, escuta isso, aqueles que usam das coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. O grande problema nosso é que nós estamos ocupando a nossa agenda, a nossa vida com o que é transitório. E nós estamos perdendo a perspectiva da eternidade. Próximo. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Gente, uma coisa era quando eu era solteiro. Outra coisa é quando eu me tornei um homem casado. Ele fala, quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo.
Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo, em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos, porque agora eu tenho que agradar o meu Senhor e agradar a minha esposa. Agradar o meu Senhor e agradar o meu esposo. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou, pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Com o mínimo possível de distrações. Então eu quero dizer para você, os seus filhos não podem ser um peso. Eu estava até conversando ontem com o Rodolfo e falando do Tarcísio da Ludmila. Essas crianças não são peso para eles. Eu nunca lembro de uma figura, era um feriado, mas tinha algumas coisas abertas. Eu estou andando de carro aí na Maria, eu acho que é Tarcísio e a Ludmila. O Theo tinha poucos dias de vida, ela já tinha vindo da igreja. Lá estava, um empurrando um carrinho, outro empurrando outro carrinho, o Fred agarrado em algum lugar aqui, e eles na rua. Eu falei, gente, eles não param. As crianças não são um empecilho para fazer o que eles têm que fazer. Deixa eu falar, querido, Deus não deu filho para ser peso. Deus não deu mulher para ser peso. Deus não deu marido para ser peso. Deus não deu o seu trabalho para ser peso. O grande problema da gente é que a gente torna tudo isso, ai, eu não posso, por causa, falei, para com isso, é por isso que ele fala, aquele que foi casado, como se não fosse. Querido, você não tem uma hora para vir para cá, para orar no dia da semana de santificação, isso já fala, das 12 horas de oração, isso fala muito da sua agenda, muito. E posso falar, não vou mais insistir, não vou, não pode dar uma hora. O que você pode dar? Se você não consegue fazer uma hora de oração. Quando eu vejo, aí eu vou usar, quando eu vejo o Francisco sair lá de Bom Jardim, para estar aqui para orar, o que é isso, gente? Eu me lembro que Ludmila estava com um menino internado no hospital, com um barrigão para ganhar o Theo. Lá eu vejo o Tarcísio chegando com o Fred é muito crente, gente. Chegando com o Fred para poder participar da uma hora de oração. Gente, o que você... Deixa eu te falar uma coisa, querido. O tema da minha palavra é o bom soldado de Cristo. É hora de conversão. É hora de mudança de atitude. É hora de nós revisarmos a nossa agenda. Revisarmos os nossos valores. Encararmos e olharmos para a nossa agenda e falar, Deus, posso falar? A minha agenda, ela é só minha. O Senhor não faz parte dela. Eu quero que você pense nisso. Nós estamos falando ainda sobre a grande família que é a igreja. Você precisa entender que a sua omissão adoece o corpo de Cristo. A sua omissão faz com que esse corpo que somos nós, que reunimos neste lugar, não cresça, não avance, não seja edificado. Eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês pensem
na sua agenda. E quero que você leia 2 Timóteo capítulo 2 todo. Porque quando Paulo está falando dessas figuras, do bom soldado, do atleta, do lavrador, na continuidade, se você for ler, é como se Paulo estivesse falando e mostrando para Timóteo: eu vivo assim. Chega o momento da vida de Paulo, que ele está perto de encerrar a sua carreira, e ele fala assim: combati o bom combate e guardei a fé. Como é que você está combatendo o combate? Eu quero que você pense nisso. Na minha vida de psicólogo, a minha agenda é ocupada mais por homens. Eu tenho muitos homens, atendo muito poucas mulheres. Eu tenho ficado espantado, porque eu tenho conhecido rapazes muito novos. Eu tenho pelo menos 5 muito novos, mas tementes a Deus. Aí você pode pensar: os 5 são crentes? Não. Alguns são católicos, mas temente a Deus, servem a Deus na missa, sabe? Faz jejum. Tem um deles que não abre mão de casar com uma mulher que tem os mesmos princípios dele. Eu falo: gente, o que é isso? Valores. Eu quero que você possa pensar na sua vida. Reflita. Reflita. Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor.